que a proporção é de a cada 36 crianças, uma apresenta características condizentes com o espectro. Então, se a gente pensar, Bona, dentro de uma sala de aula, ao menos uma criança tem características. Tem uma lacuna muito grande, as escolas não estão preparadas, né, com profissionais capazes, quando pensando em Brasil, né, olhando o Brasil, você não tem aí 30, 40% das escolas apenas você vai ter preparadas para lidar com, para tratar adequadamente, né, não só diagnosticar, mas ajudar a família e também depois fazer o processo de adequação das metodologias e da pedagogia ali e tal. Dos 2 aos 5, 1 hora de tela, porque a gente sabe também, Rona, que não dá no dia a dia, a gente sabe que a tela, cara, hoje faz parte. Quem vai o pai que falar que não dá tela, porque nunca precisou fazer uma janta e né, quem nunca deixou o bebezinho ali. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre transtornos do neurodesenvolvimento e aprendizagem infantil. Tema muito importante. Você sabia que o ambiente em que uma criança cresce pode moldar para sempre suas habilidades de aprender, interagir e se desenvolver? E assim, num mundo dominado por telas, onde as interações digitais começam cada vez mais cedo, surgem desafios nunca antes enfrentados. Crianças que passam horas conectadas podem estar se desconectando das experiências primordiais para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Esse cenário, somado ao aumento de diagnósticos de transtornos do desenvolvimento, como TDAH e autismo, exige uma atenção cuidadosa. Assim, nessa conversa aqui de hoje, nós vamos explorar as diferenças entre os transtornos de desenvolvimento e aprendizagem, os sinais de atraso que pais e educadores devem observar e como são avaliados e quais as estratégias existem para garantir um tratamento eficaz. E também abordaremos aqui como os profissionais podem, com ferramentas adequadas, transformar o diagnóstico precoce em uma oportunidade para reduzir danos e melhorar a qualidade de vida de crianças e suas famílias. Afinal de contas, entender é o primeiro passo para intervir e tratar. E para enriquecer essa discussão aqui de hoje, o nosso papo, tenho a honra de receber, dessa vez de forma online, inédito aqui no podcast, o professor Fernando Silveira, um legítimo mineiro, que é psicólogo, mestre e doutor em psicologia e coordenador de especializações em psicologia aqui no IPOG. Fernando, meu caro, seja muito bem-vindo ao episódio 22 do IPOGcast. Obrigado, Rona. Tô uma mistura de sensações, emoções aqui, de felicidade, com ansiedade, com expectativas. É muito feliz, claro, pelo convite, muito honrado de estar aqui falando sobre esse assunto que faz parte da minha vida e que eu sempre falo nas minhas aulas, né, Rona, enquanto professor, que eu trabalho com isso 7 dias por semana. Quando eu não estou na clínica atuando ali junto com a criança, com as famílias, equipes interdisciplinares, eu estou em sala de aula ministrando e falando sobre isso. Então, é um prazer imenso estar aqui dentro do IPOG, claro, essa instituição aí que eu sou fã. Legal. É uma honra para mim falar com uma pessoa tão preparada, né, para trazer luz aqui a essa a um problema, né, a situações aqui que afetam, né, uma larga parcela da população e tão importante, né, olhando o cunho social. Então eu queria começar esclarecendo alguns conceitos, né. Quais são os principais transtornos de aprendizagem e desenvolvimento que afetam as crianças hoje, assim? Vamos começar por aí. Sim, de acordo com hoje nós temos, no mundo, não, como se fosse um manual de classificação de doenças, que é o DSM, e hoje ele está na sua visão na sua versão mais atualizada, que é a quinta versão, então é o DSM-5-TR, né, que classifica aí 6 principais transtornos ou distúrbios do neurodesenvolvimento. Então nós temos o transtorno de desenvolvimento intelectual, o transtorno do espectro autista, que é o TEA, né, que hoje se fala tanto de autismo no Brasil e no mundo. Nós temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o outro grande transtorno das mídias sociais, que é o TDAH. Nós temos os transtornos de comunicação, nós temos os transtornos motores
e nós temos os transtornos específicos de aprendizagem. E o DSM também trata como transtornos não especificados quando a criança ou o indivíduo, né, de um modo geral, apresenta algum tipo de alteração no seu desenvolvimento, mas que não se classifica dentro desses 6 principais transtornos aí que eu acabei de falar para vocês. Tá, às vezes eu escuto as pessoas falar em dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, assim, para o leigo, tem diferença isso? Dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, como é que essas coisas se diferenciam e como é que a gente pode, entender melhor isso? Essa pergunta é muito legal, né, porque, assim, primeiro que a palavra transtorno do neurodesenvolvimento é uma palavra que a gente já pensa em desenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento, ele é genético, ele é algo que o sujeito herda, né, da sua família, claro que sofre uma influência do meio. Então, quando a gente fala de transtornos de aprendizagem, é uma alteração neurológica que o sujeito, adquire aí na sua hereditariedade, né. Então isso é um transtorno. Então não tem cura, e ele precisa nascer com o sujeito. As dificuldades de aprendizagem não. Por exemplo, eu posso ter dificuldades em matemática por N motivos, mas não necessariamente isso se configura um transtorno. Sei lá, eu não me identifico com o professor, você é das áreas de exatas, né, Rona, eu não. Então, eu sempre segui muita dificuldade, por exemplo, não me coloque para fazer trigonometria. E eu vou ter uma dificuldade nisso, cara, né. Então eu posso dizer que eu tenho dificuldades de aprendizagem em matemáticas, né, mas não necessariamente porque eu tenho um transtorno associado a isso, mas por variáveis aí que não são variáveis endógenas, né, são outras. A criança, por exemplo, que passa por algum tipo de abuso, né, ela pode não necessariamente ter um transtorno, mas uma dificuldade. A criança do que não se alimenta de forma adequada, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem, enfim, né, são, variáveis, muitas vezes regidas por algo que não necessariamente tem uma questão genética envolvida. Entendi, quer dizer, um tem um lado mais genético, já nasce a pessoa já nasce com aquilo, enfim, ela vai conviver com aquilo a vida toda, precisa ver uma forma de amenizar o impacto. E a outra é possível fazer uma reversão com uma abordagem específica para aquilo ali também, né, imagino. E isso é muito legal que você está trazendo, porque o transtorno, ele nasce com o indivíduo, ele nasce. É igual o TDAH, né, as pessoas têm se identificado hoje enquanto adultos aí com TDAH, numa tentativa maluca de justificar essa ansiedade social que a gente vive, essa hiperatividade, esse excesso de informação, mas o TDAH ele nasce contigo. Igual quando o adulto me procura e fala: "Pô, eu de uns tempos para cá eu tenho me sentido mais desatento", eu falo: "Aí, se não começou na infância não é transtorno". É a outra coisa que a gente precisa investigar no seu processo aqui, porque o transtorno ele é hereditário, genético e ele nasce, consequentemente, com o sujeito. Entendi, entendi. Bom, então, partindo dessa linha, eu imagino que é importante, então, se identificar o quanto antes, né, o se essa pessoa, se a criança, obviamente, né, tá, enfim, tem essa característica, né, assim, é possível identificar isso bem cedo? Tem exames, assim? Imagino que você se especializou nisso, né, tem várias formas de fazer isso. Conta um pouco mais, assim, por que é importante identificar isso e de que forma a gente pode identificar isso o mais cedo possível? Depois que a gente responder essa pergunta, a gente pode desligar o podcast. Essa é a pergunta mais importante feita, sabe. Tá é muito sério isso que você traz, a identificação precoce, né. Por quê? Vamos lá, primeiro eu preciso dar uma palestrinha aqui, Então vamos tá te achando chega. seguir, né. Vamos por partes, né. O nosso cérebro, ele sofre o que a gente chama de podas neurais ao longo da nossa história. O que que são podas neurais? À medida que o nosso cérebro vai entendendo que determinadas regiões são menos estimuladas que outras, ele faz o que a gente chama de como se fosse um descarte daquela função, é como se ele, literalmente podasse, né.
Então aquela região ela fica adormecida, ela fica amortecida, né. Então hoje o que que a gente sabe? Que, existem dentro dessas podas 3 podas que são as mais importantes dentro da nossa história. A primeira poda e talvez a mais importante que nós temos acontece entre 2 e 3 anos de idade. E a gente sabe que o bebezinho, ele nasce no seu melhor potencial cognitivo. Veja, não diz que eles nascem inteligentes, tá? Porque a gente sabe que isso depende de uma série de variáveis aí, independentes para isso, mas ele nasce no seu melhor potencial. Então a gente costuma dizer que a gente tem que aproveitar esse potencial cognitivo antes que ocorra essa primeira poda, para que o cérebro ele seja estimulado como um todo. Então é como se eu executasse ali a estimulação das áreas de socialização do bebezinho, das áreas de comunicação, nas áreas afetivas, nas áreas que envolvem os processos de aprendizagem. Então, nesse sentido, a identificação precoce desses transtornos faz com que a gente possa aproveitar esse período que a gente chama de exuberância cognitiva, que acontece aí até os 2, 3 aninhos de idade. Veja, não significa que se eu não aproveitar esse momento, depois não vai ter jeito mais de estimular, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente sabe que até os 2, 3 aninhos é um período muito propício para isso, né. Não sei se você já percebeu, Vana, por que que crianças, neurotípicas falam, às vezes 2, 3 idiomas de uma forma muito natural, elas aprendem muito facilmente, né, por conta do potencial natural que o bebezinho tem. E hoje, né, devido a esses estudos neurocientíficos que deram embasamento para tudo isso que eu estou falando aqui com você, os neuropsicólogos, os especialistas em neurodesenvolvimento infantil têm buscado se dedicar à identificação precoce, para que se possa iniciar o mais precocemente, aproveitando esse período de efervescência cognitiva. Então, hoje, por exemplo, é possível identificar com 1 ano e meio sinais precoces de autismo. A gente consegue identificar ali, antes de 1 aninho de idade, possíveis indicadores de atraso no desenvolvimento. Então, a gente sabe que quanto mais precocemente se inicia um processo de intervenção mediante aí esse possível diagnóstico, menores são os impactos disso na vida adulta do sujeito, porque a gente aproveita essa efervescência e as podas elas são feitas de uma forma que possam aproveitar mais as potencialidades realizadas até então. Entendi. Então você falou da primeira poda, agora eu estou curioso para saber as outras podas para encaixar aqui o a sequência com você falou da E a primeira gente claro. a gente tem uma segunda poda que é por volta dos 5 anos, né, e a gente tem uma terceira que é por volta dos 6 ou 7. Essas são as principais podas, né, são as principais podas. Por isso que o período de a gente chama de pré-escolarização, é um período muito importante de se identificar sinais precoces, para que nós possamos aproveitar esses períodos antes poda. Porque depois dos 6 aos 7 anos, como eu disse anteriormente, não é que a gente não vai conseguir trabalhar, não é verdade, existe a neuroplasticidade, a gente sabe que hoje é possível sim, mas é muito mais proveitoso para o sujeito essa primeira infância, que vai aí do 0 aos 6 anos de idade. Entendi. Tá, agora deixa eu considerando toda a evolução tecnológica que a gente vem vivendo, né, recentemente, e inclusive nessa área de biotecnologia, de genética também, se esses transtornos são, enfim, já características genéticas, né, o quanto que esse diagnóstico hoje é possível ser feito com um teste, assim, genético? Existe isso, testes genéticos, assim, que pode ser feito? O quanto que combina, né, o profissional, que eu acho que aqui entra muito a sua experiência, né, com esse avanço tecnológico para que esse diagnóstico seja feita, hum, tão precocemente assim? Sim, hoje a gente tem os testes genéticos sim, mas os transtornos do neurodesenvolvimento não necessariamente acusam em exame genético. Por exemplo, o TDAH, você não acusa em exame genético, né, as dislexias, você não acusa em exame genético, né. Então hoje o que a gente utiliza para a identificação desses transtornos
São escalas e instrumentos com fundamentação psicométrica. Por exemplo, Ronan, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele é um diagnóstico de observação comportamental. É por meio de preenchimento de escalas mesmo que você faz o levantamento de sintomas e indicadores que você vai corroborar com os critérios descritos no livro que eu acabei de citar, que é o DSM. Então é importantíssima aí a utilização de instrumentos nessa identificação precoce. E bom, então, pensando nisso, acho que tem algumas coisas que a gente pode esclarecer, assim. Como é que é o papel dos pais nessa fase inicial, então, de, ali a criança nos seus estágios iniciais de desenvolvimento, seja antes do primeiro corte, segundo ou terceiro cortes ali. Qual é o papel dos pais? Como é que o pai pode, enfim, contribuir, né, a família pode contribuir para ajudar a criança. Como é que se detecta isso? Que sinais e alertas que os pais poderiam ficar atentos a, para que pudessem procurar um profissional especializado e pedindo ajuda? Agora a gente abre outro campo de discussão, porque a gente tem de fato pais que são muito atentos, e eu costumo dizer que tudo é uma questão de parâmetro. Quando os pais começam a comparar os seus filhos com outros pares, que a gente chama, outras crianças, seja priminhos, né, amiguinhos, e aí você começa a identificar que tem algo no seu filho que não está dentro do previsto. Geralmente, os pais buscam muito, Ana, eu como trabalho muito na clínica, vem muito pelo atraso na fala. Os pais têm uma ansiedade muito grande, a criança já tem 2 anos e não fala. Mas quando a gente começa a levantar a hipótese, por exemplo, de autismo, a gente vai conversando com os pais e a gente percebe que a criança já vem dando sinais, mas por falta de informação, os pais não se atentaram e às vezes por falta de parâmetro. Então, geralmente, existe uma alteração rítmica na criança. O que que a gente chama de alteração rítmica? Por exemplo, uma alteração no sono, isso pode ser um indicador. Crianças que têm uma alteração no choro, crianças que choram, não estou dizendo, pelo amor de Deus, que toda criança que chora muito tem algum tipo de atraso ou alteração no desenvolvimento, não é isso. Mas associado a outros indicadores, isso é um atraso, é algo que a gente olha e fala: "Eita, né, tem alguma coisa aqui que não se encaixa". O olhar vazio, a criança que não, né, o que que eu chamo de olhar vazio? É muito importante a mãe se atentar durante a amamentação se o bebê faz troca de olhar de forma afetiva. Tem aquele bebezinho, Rona, que tem aquele olhar vazado, né. Isso é um indicador, por exemplo, de um TEA nível de suporte 2, né, nível de suporte 3, que dentro do autismo a gente não chama de nível, a gente não fala grau, a gente chama de nível de suporte, né. Então tem o nível de suporte 1, 2 e 3. Então o nível 2 e 3 são mais representantes daqueles sintomas clássicos e categóricos, né, e isso é um indicador. Crianças que ficam, às vezes, brincando muito tempo com as mãozinhas e pouca interação social, e os pais chegam próximos à criança e a criança não faz o alcance dirigido com as mãozinhas para buscar o colo. Então são indicadores muito sutis e que leva posteriormente os pais a pensarem: "Poxa, né, de fato isso eu estou falando de TEA, né". Eh, os outros transtornos, talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para observá-los, porque, por exemplo, o TDAH, ele é caracterizado muito pela hiperatividade, então geralmente aparece por volta dos 4 aninhos, que o bebezinho, né, o rapazinho começa a tacar o terror aí, e os pais começam a ficar bastante, né, prejudica a qualidade de vida da família, enfim. E os transtornos específicos de aprendizagem, que muitas vezes, na maioria, 99%, eles são vistos durante o período de inserção escolar. Então, na verdade, a criança já tinha o transtorno, mas só foi possível observá-lo no período de inserção escolar, porque a gente tem a oportunidade de
mostrar a nossa capacidade de aprender e muitas vezes essa capacidade ela é falha, né. Mas Ronan, de um modo geral, se você me perguntar assim: "Fernando, quando que a gente, na sua maioria, identifica todos os transtornos?" A maioria das vezes é quando a criança vai para a escola. A escola é a grande identificadora, porque daí a escola chama esses pais, porque a escola tem esse parâmetro muito mais fácil, porque às vezes os pais são pais, né, de filho único, para eles ali aquilo não é algo patológico do desenvolvimento. Aí vem a escola e, né, e produz, essa pulga, né, vamos dizer assim, atrás da orelha e fala: "Ó, seu filho está com dificuldades na socialização, ele não está se comunicando de forma adequada, ele está com atraso na aprendizagem, já deveria ter cumprido isso, e olha aqui para você ver", aí mostra os materiais, aí sim é sugerida uma avaliação, muitas vezes o diagnóstico vem aí. Mas são raros Entendi. os pais que se atentam ao cenário ou às vezes tem a resistência também, né, Ana, de enxergar, não sei. Mas que tipo de resistência que você diz, assim, é um protecionismo, assim, uma Sim, eu vejo isso, um protecionismo, afinal de contas a gente projeta um filho para não se ter o transtorno, né, a gente não quer lidar com isso, né. Acho que é uma frustração, acho que existe aí na maioria das vezes, os pais que buscam, né, por um diagnóstico, que tem esse diagnóstico, eles vivenciam um primeiro momento ali de muita negação, resistência, né. Depois é que a gente vai elaborando isso, mas são raros os pais que têm uma aceitação incondicional, assim. Então acho que talvez tenha um momento de, sabe, e uma coisa que é muito legal da gente falar é que existe, às vezes, uma potencialização da família. Ah, fica falando: "Não, não pra quê? Vocês estão buscando, problema onde não tem. O pai dele falou tarde, isso aí é bobagem. O pai dele falou depois dos 3 anos. Se vocês ficarem buscando", a gente usa a expressão, né, "buscando chifre na cabeça de cavalo, vocês vão encontrar", né. E, enfim, né, não são todas as famílias que vão contra essa, né, essa pressão familiar. Então acho que acho que tem os 2 lados, né, tem o lado do negar e tem o lado do: "Ah, isso é uma bobagem, né, vocês estão vendo coisa demais aí", eu acho que é os 2 lados aí. só que é muito maluco isso que a gente está conversando, porque hoje, por exemplo, quando a gente ouve dos avós que o pai da criança também falou tarde, pensando que os transtornos do neurodesenvolvimento eles são genéticos, cara, é muito sério isso, Romeu, as pessoas têm se identificado. Tem pai, eu falo pai porque, assim, por exemplo, o TEA ele tem uma relação muito geneticamente paterna, né. Então, às vezes, o pai, você olha para o pai, você vê aquele fenótipo autístico, né, aquele fenótipo ampliado ali, um pai mais introvertidão, um pai, né, e aí você pensa: "Poxa, em que medidas também esse pai não está dentro desse espectro autista e não teve oportunidade de ser diagnosticado lá atrás". Então, na verdade, os avós falam que ele teve atraso e tudo, porque retratam de fato um possível TEA aí no pai também. Já é um diagnóstico ali, né, dentro da família. E Ronel, os pais têm falado, os pais, as mães: "Pô, se você está falando de mim, né, que às vezes eu vou dar devolutiva ali para apresentação dos resultados da minha avaliação", os pais falam: "Pô, você está falando da minha história, porque eu sou isso aí". Aí os pais, por sua vez, acabam buscando também oportunidades de avaliação e em alguns casos se identificam aí, ou são diagnosticados, detectados dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Entendi. Esclarecendo isso, você estava falando do TEA, né, como transtorno do autismo, né, o TEA como transtorno de desenvolvimento. E como é que se relaciona isso com o transtorno de aprendizagem? A gente são diferentes isso? Como é que a gente concilia esses 2 conceitos? Ah, a criança com transtorno do espectro autista, ela pode ter dificuldades de aprendizagem que são consequências do autismo, tá? Por exemplo, escrever,
é uma dificuldade muito grande para a criança com TEA. Pela desatenção, eles podem ter prejuízos na aprendizagem. Pela própria questão comportamental, de comunicação social falha, podem gerar prejuízos, né. Agora, né, é possível ter a combinação de 2 transtornos. A criança ela pode ser autista e ter o transtorno específico de aprendizagem? Ela pode, tá. Ela pode ter uma combinação aí, que é o que a gente chama hoje de uma dupla excepcionalidade, né, ela pode ter aí às vezes ela pode ter, por exemplo, algo que não é considerado transtorno, mas que a gente chama de uma condição, são as altas habilidades, e o TEA, ela pode ter altas habilidades e o transtorno específico de aprendizagem, é uma combinação mesmo de transtornos, pode ter até 3, né. Então, Quando você chama altas habilidades, o que seriam bons exemplos aqui? altas habilidades são crianças que têm o QI superior à média e que apresentam aí um destaque para uma ou mais áreas, né, por exemplo, música, liderança, habilidades acadêmicas, né. Então são crianças que se destacam nesse sentido. Então isso é hoje no Brasil configurado como altas habilidades, mas altas habilidades não é um diagnóstico, né, porque não é um transtorno, né. Então, você pode ter, né, essa condição de altas habilidades e ter um transtorno específico do desenvolvimento, que é o que a gente vai chamar de uma dupla excepcionalidade. Entendi. Fernando, que pensando no profissional, né, você tem vaga experiência clínica, pode também dar vários exemplos aqui para nós, mas pensando no profissional da psicologia, que é o público que nós estamos, né, conversando aqui, o que seriam os principais desafios para o diagnóstico, né, diferencial entre esses transtornos, né, o TDAH, o próprio TEA, enfim, e outros aqui, dislexia e outros que tem. Quais são os principais desafios para fazer esse diagnóstico? Ronan, eu vejo Já primeira que não é desculpa, já que não tem um teste, né, que você possa aplicar o genético lá que vai dar, se é que isso vai acontecer lá adiante. Então a gente tem que preparar eles para isso, essa é a minha pergunta. Então, né, é uma situação que afeta tantas famílias, a minha curiosidade aqui é, o que é o grande desafio então do profissional que está nessa área, para fazer o bom diagnóstico, para começar, né, o pai está lá, está vendo alguns sinais de alerta, você trouxe aqui, né, assim, já tem alguns sinais, eles se amplificam, né, e evidenciam de forma mais contundente ali na escola, que é um ambiente onde tem uma amostragem muito maior e até especialista, a gente pode falar um pouquinho das escolas daqui a pouco, mas aí vem para o profissional, e aí ele precisa, né, enfim, enquadrar aquilo para dar um direcionamento, né. Então, quais são os principais desafios para esse diagnóstico? eu eu defendo o desafio da formação conceitual, sabe. O preparo técnico para se investigar isso. Porque como eu disse, a maioria dos diagnósticos, ela é por meio da observação direta do comportamento. Nós temos escalas hoje, temos instrumentos, mas elas não substituem o profissional. Até porque, Ronan, algumas escalas que nós temos desenvolvimentistas, elas são preenchidas por pais. Então, por exemplo, se eu tenho pais negacionistas, como você usou o termo e eu adorei, eu tenho uma tendência a um preenchimento equivocado em relação às impressões da criança no dia a dia. Então, você tem uma positividade patológica ali. Talvez os pais descrevem a criança como dentro do previsto para o desenvolvimento, quando na verdade é um desejo dos pais e não uma realidade. Então a formação teórica, a formação técnica, uma boa capacitação é de fato hoje um diferencial e um desafio muito grande. Eu falo desafio, porque hoje a gente tem aí, né, a universidade do Instagram, né, que é aquela universidade que forma pessoas para fazer diagnóstico. Não é da praia deve ter isso também. Eu não tinha ouvido. A universitária, você compra um curso de 69,90 aí por 10 meses e você sai, né. Então a gente precisa hoje, de fato, ter esse olhar sensível e tecnicamente impecável
porque afinal de contas a gente está lidando com uma situação muito difícil. Diagnóstico, em transtornos do neurodesenvolvimento é um desafio por si só, porque demanda da gente muito cuidado técnico, né, e principalmente no que diz respeito ao direcionamento para tratamento disso, sabe, Rona? Hoje, o que de fato é eficaz no tratamento dessas crianças? Para quais os profissionais a gente verdadeiramente vai encaminhar essas crianças e que vão promover as benfeitorias que a gente precisa no desenvolvimento dessas crianças? Profissionais que sejam capazes de orientar a família de uma forma eficaz, participar de equipes interdisciplinares de uma forma bastante assertiva. Então a gente tem Então esse vamos falar sobre isso, eu quero puxar esse gancho então, aproveitar, porque falamos então aqui um pouquinho, né, dos sinais que ali na escola se amplifica, a família tem que estar atenta, enfim, tem as características de pais e tal, mas eles no fim do dia vão buscar um profissional que pode estar dentro da escola, esse profissional, e eu percebo aqui um pouco de estudo que eu fiz sobre o tema, tem uma lacuna muito grande, as escolas não estão preparadas, né, com profissionais capazes, quando pensando em Brasil, né, olhando o Brasil, você não tem aí 30, 40% das escolas apenas você vai ter preparadas para lidar com, para tratar adequadamente, né, não só diagnosticar, mas ajudar a família e também depois fazer o processo de adequação das metodologias e da pedagogia ali e tal, mas enfim. Mas agora falando um pouquinho da intervenção, que é o que você está, né, sinalizou agora, quer dizer, uma vez que houve algum diagnóstico, que precisa dessa experiência, né, o profissional que faz diagnóstico é o psicólogo, né, o psicólogo é o profissional que em geral faz, confirma esse diagnóstico, né. Então da partir daí, tem que se estabelecer um plano de intervenção, imagino, para lidar com perfeito. isso, né. Vamos falar um pouquinho então, como é que se estabelece esse plano, né, você estava falando de uma coisa que combina-se mais de um profissional, quer dizer, na hora de resolver a situação, imagino que aí vai combinar o psicólogo com outras especialidades, não sei se é o fono, não sei se é o pedagogo, assim, eu queria que você esclarecesse aqui e ajudasse a gente a entender um pouquinho sobre, na intervenção, como é que fica essa questão de multidisciplinaridade e a atuação da própria família ali junto também, imagino. Não, a família é fundamental no processo de intervenção. E a intervenção para mim, ela é mais importante do que a avaliação. Eu brinco com os alunos, não adianta você ser um ótimo avaliador, é como você procurasse um médico e você descobrisse uma doença e você perguntasse para o médico: "Doutor, e quem eu devo procurar a partir de então, né?". "Ah, eu não sei, a minha função aqui é só avaliar". Não, a gente tem que orientar a família em relação a quais são os procedimentos que vão garantir o prognóstico, que é o pós-diagnóstico. E hoje, claro, a gente sabe que existe uma tríade que a gente chama, que é o psicólogo comportamental, a fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional. Por exemplo, é impossível a gente trabalhar o TEA, o transtorno de desenvolvimento intelectual, ou qualquer tipo de outra, questão que comprometa a questão sensorial, funcional e de comunicação sem a participação desses 3 profissionais. Mas todo plano de intervenção, Rona, ele é individualizado, né, cada criança tem o seu projeto de intervenção. Então o profissional precisa entender quem é essa criança, quem são esses profissionais, porque por mais que eu tenha essa tríade, mas, por exemplo, quando que eu vou encaminhar para o musicoterapeuta? Quando que eu vou encaminhar para um psicomotricista? Dentro dessa tríade fonoterapeuta ocupacional, que a gente chama de TO, em terapia comportamental, o que agora é prioridade, né? O que a gente vai estabelecer como, enfim, né? Então, o profissional da psicologia que atua ele assume essa liderança dessa equipe, e aí acaba direcionando o tratamento, garantindo a eficácia, que é o que a gente quer, que o sujeito se desenvolva. Ah, entendi. Então, quer dizer, o plano de intervenção liderado pelo psicólogo abrange outras disciplinas e envolve outros profissionais especialistas para ajudar a criança nas suas primeiras etapas
Isso dura quanto tempo o plano de intervenção? O resto da vida? Como é que é isso? Já Olha, que é uma você fez a uma pergunta você fez a pergunta que todos os pais fazem, né, muito e aí, quanto tempo? Quanto tempo, né? E hoje a gente tem os planos de intervenção que são baseados em evidências, né, por exemplo, a ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, dentre todas as abordagens, né, que nós temos hoje, a aba é uma das abordagens com maior, eficácia descrita na literatura, né, então a gente tem aí mas, o tempo em si é muito relativo, Renan, é muito relativo. Eu sempre coloco para os pais de uma forma muito fernandística, tá, uma coisa minha. Olha, pelo menos 6 meses a gente precisa para começar a ver os resultados, pelo menos. Mas, por exemplo, tem criança que eu não posso apertar. Eu vou usar uma analogia que talvez seja uma analogia bem estranha, mas, cara, às vezes é muito parecido com parafuso. Tem criança que se eu aperto muito o procedimento de intervenção, a criança vai se desmotivar, vou espanar aquele processo, ela não vai querer ir pra terapia. Eu estou falando de bebezinhos falando. Eu estou falando muitas vezes de uma criança de 2 aninhos, né. Então, assim, tudo dentro desse processo de intervenção é muito relativo. Então, quando os pais me fazem essa pergunta, eu sempre tento acalmá-los dentro do possível, né. Mas o que eu posso garantir é que à medida que os pais percebem a evolução, né, paulatinamente na criança, essa dúvida ela muitas vezes vai se acalmando também. Mas você tem na sua ex entendi. Não, eu até achava que era bem mais, assim, né, porque eu pensando, talvez essa primeira intervenção, né, talvez seja mais coisa, assim, na minha cabeça, né, eu sou leigo nessa área, mas, eu estava imaginando que é um tratamento, assim, mais longo. Mas pensando em transtorno do neurodesenvolvimento, dependendo do grau do transtorno ou do nível de suporte do TEA, cara, você tem terapia necessária para o resto da vida. As demandas mudam, Rona. Hoje eu tenho demanda de aquisição de comunicação e redução de comportamento disruptivo. Daqui a 10 anos, a demanda é uma adequação social um pouco mais complexa, é uma independência nas atividades de vida diária, uma participação mais ativa na comunidade, é uma independência na comunidade, né, esse sujeito precisa aprender a se virar no restaurante, no cinema, chamar um Uber, pegar uma condução que seja. Então as demandas elas mudam, né, então tem pais que infelizmente a gente precisa deixar claro ali desde o início que o acompanhamento terapêutico tem uma característica mais vitalícia, né. Entendi. E na sua experiência clínica, o que que você tem, se a gente fosse fazer uma estatística grosseira aqui, assim, e quais são os casos que você mais, pega aí, que tipos de transtornos você mais acompanha, o que que você observa que incide mais, né, você falou de TDAH e outros, é o TEA. Tem uma proporção que você diria, assim, que Tem a proporção da CDC, né, que é o Centro de Prevenção de Doenças americano, que fez um censo aí em 2020, que a proporção é de a cada 36 crianças, uma apresenta características condizentes com o espectro. Então se a gente pensar, Bona, dentro de uma sala de aula, ao menos uma criança tem características. Hoje, se você aí que é o CEO do IPOG, quantas pessoas provavelmente dentro do seu território aí, pensando em estatística, se você tem aí um número, né, equivalente a temos aqui 500 pessoas, tem aí caramba, sei lá, entende? Então é diferente do TDAH que a gente tem uma quase 20. estimativa de exatamente, uma estimativa, né, de TDAH que a gente tem de 10 a 11% da população infantil tem o diagnóstico de TDAH. Os outros transtornos a gente não tem uma estimativa 10 a 11% no Brasil é bastante. E puxa vida, e como é que você avalia, assim, as oportunidades então? Porque eu estou imaginando aqui, antes de falar da oportunidade, lembrei de uma coisa importante que quero conectar esse tema com a oportunidade, mas
Você está falando de 10 a 11%, você está falando de 1 a 36, né, de um a cada 36 TE. Me veio aqui uma coisa na mente que é o seguinte: a gente está vivendo um momento, assim, nessas última década, né, no crescimento, do uso dos dispositivos móveis, né, e vamos chamar de telas em geral, né. Você tem o celular, você tem o tablet, você tem a TV, você tem, né, e aquela foto da família lá na casa, cada um com a sua tela, tem 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, e você cada vez mais presente, né, seja na nossa própria, casa, enfim, ou pessoas conhecidas, enfim, a gente vê isso muito na mídia. Esse uso da tecnologia, pensando um pouco agora, no efeito disso, esse uso exacerbado de tecnologia, muito tempo na frente de telas e tal, isso tem alguma conexão com transtornos? O que conexão que isso tem com transtornos? Queria aproveitar e olhar por esse ângulo também. O uso da tela não gera o transtorno, mas traz prejuízos no desenvolvimento. E para quem já tem o transtorno, isso potencializa mais prejuízos no desenvolvimento. Aí a gente precisa voltar, Rona, lá naquele papo que a gente teve sobre as podas neurais. Se a gente pensar que um bebezinho nasce na sua potencialidade até os 2, 3 anos, e que com 2, 3 anos ele sofre essa poda, um bebezinho que passa a maior parte do tempo diante das telas, ele vai estimular partes do cérebro e, em contrapartida, partes do cérebro que estão envolvidas com psicomotricidade, socialização, né, ficam, de certa forma, não estimuladas. Então, o que que o cérebro nosso entende de uma forma instintiva? Se isso daqui não está sendo estimulado, eu vou cortar isso daqui, eu vou deixar isso aqui num campo menos significante, vamos dizer assim, de desempenho. Então a criança vai desenvolver, às vezes, um quadro de um ótimo raciocínio lógico, ela vai ter uma velocidade de processamento de informação, mas em contrapartida ela vai ter uma dificuldade de se comunicar com outras pessoas, ela vai ter uma dificuldade nesse campo de socialização, ela pode ter alterações de questões sensoriais que são fundamentais para o amadurecimento de rotas motoras mais importantes no seu futuro. Então, a gente diz que até 2 anos, tela não. A gente precisa brincar com zero, Ronan, vamos brincar com esse bebezinho, vamos dar para o bebezinho oportunidades de afeto. Lugar de bebê é no chão, né, a gente precisa desenvolver aí a marcha, a gente precisa desenvolver a comunicação, a gente precisa desenvolver aí o início de toda uma base de competências socioemocionais que são importantes para o sucesso do sujeito, né. Dos 2 aos 5, 1 hora de tela, porque a gente sabe também, Rona, que não dá, no dia a dia a gente sabe que a tela, cara, hoje faz parte, quem vai o pai que falar que não dá tela, porque nunca precisou fazer uma janta e né, quem nunca deixou o bebezinho ali? Mas, de 2 a 5 anos, pelo menos 1 hora, né, e aí depois dos 5 a gente pode pensar em um pouquinho mais de tela, desde que a criança não fique exposta mais que 2 horas por dia, nessas telas, senão de fato a gente perde oportunidades de ensino e aprendizagem de competências que são importantes nesse período de pré-alfabetização, né, então é por isso que os especialistas brigam tanto com tela. Caramba, não tem minha própria experiência, tá, os pais que estão ouvindo a gente aí nesse programa, com certeza, né, estão interessados enfim, nessas recomendações aqui do Fernando. E assim, eu tenho minha experiência como pai, meus filhos já estão numa idade, né, mais avançada, estão em outro momento, 22 e 19, mas eu vivi a época das telas com eles também, né, e a gente tinha lá as nossas estratégias, né, entre os 7 os 12 anos ali para poder, fazer os nossos combinados para reduzir o tempo de tela. E realmente entendo que é um desafio hoje talvez muito maior do que 10 anos atrás lá, no exemplo que eu estou citando pessoal, mas entendo que, eh, aparentemente sim, aparentemente não, as pesquisas indicam, né, que o excesso do uso da tecnologia, do uso do celular e horários específicos também, né, especialmente à noite e tal, tendem a gerar algum tipo de efeito não desejado, né, seja
no comportamento, seja no próprio sono, seja, enfim, no desenvolvimento que você está falando, né. Então acho que A gente teve na Lúria uma criança, né, que ela se comportava como TEA. Ela tinha todas as características de autismo. E hoje a gente sabe que são 2 critérios que definem o TEA, né, alteração ou déficit, que a gente chama na comunicação social, e o segundo critério, que é um padrão restrito e repetitivo de comportamento. Então tem uma série de opções lá que o sujeito precisa pontuar ao menos 2 para o critério A e mais 2 para o critério B. E se você avaliasse, analisasse o comportamento dessa garotinha, de fato ela preenchia os critérios de DSM para TEA. Só que os pais estavam inseguros em relação a esse diagnóstico, porque eles assumiram para a equipe o uso extremamente abusivo de telas. Quando eu falo extremamente, essa garotinha, ela não tinha 2 aninhos de idade, e ela ficava literalmente das 7 da manhã, quando ela acordava, até tarde da noite exposta à TV, né. Então, por exemplo, ela só imitava os personagens da TV, ela só interagia com os personagens da TV. Quando os pais desligavam a TV, que precisava que ela se socializasse, algo nesse sentido, ela queria só se comunicar conforme os personagens, ela ficava girando em torno de si, né. Então, são, comportamentos que você observa e diz: "Caramba, preenche todos os critérios de TEA". Só que quando ela foi encaminhada para a intervenção precoce, numa tentativa de refinar esses critérios, cara, essa garota melhorou 100%. Tanto que todas as impressões que tinha a respeito do diagnóstico de TEA foram suspensas. E hoje a gente pode afirmar com todas as letras, essa garota não é que ela desenvolveu autismo, não é isso, mas ela começou a se comportar como autista. Olha que maluco isso, né. Não é o transtorno que se manifesta, mas é o comportamento equivalente por conta de um uso aí inadequado ou por conta de uma variável social totalmente descontrolada. espelhou praticamente, né, o próprio transtorno, mas por um comportamento aí que tinha muito a ver com a tecnologia, né. Agora então aproveitando isso, que práticas então os pais devem adotar para estimular então o desenvolvimento dos seus filhos? O que que você recomenda com Né, Ron, brincar. Hoje a gente tem tantos recursos, né, a gente sabe que tantos recursos, a gente sabe que os pais trabalham muito, né, hoje a gente vive numa sociedade onde a mulher entrou com tudo no mercado de trabalho, então pais e mães trabalham de uma forma muito equivalente, e os bebês acabam sendo terceirizados. Eu falo para os pais: "Cuidado com a terceirização da criança". Tem criança que são verdadeiras executivas, elas fazem tudo. Hoje, Ronan, pra você ter uma base, para se contratar uma babá, é critério que ela tenha carteira de motorista para levar a criança nos seus compromissos, né. E quando na verdade o principal compromisso que garante de fato o desenvolvimento, não só cognitivo, motor, mas afetivo da criança, é o convívio, adequado. E não importa o tempo que você tem com a criança, mas importa é a qualidade desse tempo que você tem. Então é importante que você não substitua e não terceirize algo. Quando você se propõe a ser pai, a ser mãe, é muito importante que você tenha o desejo de ser pai, que você tenha o desejo de ser mãe, né, e esse desejo implica em responsabilidade, sim, em brincar junto. Às vezes você quer, né, substituir porque você trabalha muito, esse afeto por um, sei lá, um brinquedo mirabolante. Cara, o que a criança quer às vezes é uma caixa de papelão e vai virar um foguete. A criança quer a sua atenção, ela quer ali brincar junto contigo, ela quer se sujar, ela, né, então todas as orientações hoje que a gente, faz enquanto especialistas cai nessa qualidade do tempo junto com o seu filho. Isso é muito importante. sim, certamente. Agora, e as escolas? Como é que elas agora pensando você trouxe lá no começo as escolas, né, pensando então que a incidência é um aluno em cada sala de aula pelo menos, né, tem TEA, que você disse que é 1 para 36 e 10% aí da população brasileira tem TDAH.
como é que as escolas podem se adaptar para atender melhor crianças e promover um aprendizado, vamos chamar, inclusivo? O que você recomenda como profissional? Capacita capacitação, né, a escola precisa se capacitar, e ponto final. E isso é o berço de tudo, né. A gente hoje tem, por exemplo, a demanda de uma sala de recurso. O que que é a sala de recurso para o pessoal que não é da área? A sala de recurso, o próprio nome já diz, ela deve oferecer, dentro dos seus móveis, dentro dos seus recursos, recursos facilitadores para garantir o desenvolvimento daquela criança. Então, geralmente são jogos, são tecnologias, né, uma série de benefícios nesse sentido. Então, hoje não é só você ter uma boa sala de recursos, mas é você ter também profissionais capacitados que possam, de fato, manipular esses recursos de forma, eh, adequada, né. Envolve também treinamento de professores, treinamento de monitores. Hoje, o TEA, o transtorno de desenvolvimento intelectual, a própria dislexia, o TDAH, em alguns casos, tem aí direito a professores de apoio dentro das salas de aula. Pessoas que vão oferecer um suporte individualizado para essa criança, junto com a professora regente. Mas quem é esse profissional? Qual é o preparo desse profissional? Esse profissional não está ali para vigiar ou olhar essa criança. Esse profissional tem um compromisso técnico. Então é muito importante essa capacitação, né? Estar capacitado é fundamental, né, fundamental. E aí, a partir dessa capacitação, o que que você vê que são adaptações, costumeiras ou ideais, assim, de serem feitas nas escolas? O que que você, na sua experiência, tem visto? A gente tem que quebrar paradigmas, sabe, adaptações elas são previstas em leis, desde adaptações na arquitetura, né, adaptações de materiais de mesa, o uso de recursos muitas vezes adaptados. O uso da tecnologia, em alguns casos, pode ajudar bastante. Como eu disse anteriormente, a criança TEA, por exemplo, ela tem muita dificuldade na escrita por uma resistência, uma dificuldade de imitação grafêmica e tal. Então, às vezes, inserir, o computador para que ela possa fazer o registro é algo bacana. As crianças hoje, elas podem apresentar os transtornos de comunicação e elas se beneficiam do que a gente chama de comunicação aumentativa. Então essa comunicação aumentativa, ela pode ser feita por meio de recursos robustos e não robustos. Então robustos, por exemplo, pode ser um tablet que mas assim, a escola está capacitada para instruir essa criança a se comunicar por meio desse tablet de forma adequada? Né, então é isso que a gente chama de qualidade de recursos. Sem contar, por exemplo, os transtornos de aprendizagem que hoje a gente sabe que tem evidências. Vamos, falar, por exemplo, da dislexia. Hoje, o método que se mostra mais, eh, que tem evidências mais significativas na literatura para a alfabetização da criança disléxica é o método fônico. Então, esse método fônico, ele está difundido dentro dos profissionais que atuam, não é porque a professora é professora que ela tem formação em método fônico. É quem é a fonoaudióloga que vai fazer essa formação no município. Então, assim, existe essa capacitação. Então, quando a gente fala de preparos, a gente está falando nesse sentido. Eu sou um profissional, Ana, que quando eu chego nas escolas, eu chego claro, é importante a gente chegar igual mineirinho, né, devagarzinho, observando, mas a gente também que tem um pouco dessa formação e dessa informação, muitas vezes a gente chega movimentando o ambiente, tirando as coisas do lugar para que novas oportunidades ali possam se fixar. Entendi. Deixa eu aproveitar então, puxar um pouquinho agora para o lado da sua clínica, assim, a neuropsicologia tem, enfim, avançado muito, né, nos últimos anos e essa compreensão e o tratamento dos transtornos de aprendizagem tem, enfim, se desenvolvido, né. E hoje, eu imagino que tem aí muitas ferramentas e métodos que você aplica aí na sua clínica, então eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, com a nossa audiência, o
que é a sua experiência, o que você, né, aplica ali na sua clínica, se você tiver um case que você possa compartilhar, coisas que têm te ajudado e revolucionado, assim, os resultados da sua atuação. Pelo menos para a nossa audiência aqui ter alguns exemplos, antes da gente falar da formação que eu gostaria de você logo depois eu vou puxar você para falar um pouquinho dessa formação. Perfeito. Aqui na minha cidade nós temos 3 clínicas, né, uma só interdisciplinar, então a gente tem ali neuropsicólogos, a gente fazendo avaliação, nós temos fonoaudiólogos, eu trabalho com neurologista, a gente tem terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, musicoterapeuta, é uma estrutura bem legal, né, então a criança é como se fosse a porta de entrada ali para o serviço, né. E eu tenho 2 clínicas que são voltadas para a intervenção em si. Uma para crianças de 1 a 4 aninhos, né, de 0 a 4 aninhos, que é a Lúria 2 que a gente chama, que é a Lúria de bebezinhos, né. E aí tem a Lúria 3 que é a Lúria voltada para indivíduos que têm mais de 5 anos. Então é a Lúria que atende do ponto, né, dentro de uma perspectiva mais comportamental, mais especificamente dentro da análise do comportamento aplicada, esses indivíduos. E hoje é muito sensacional, quando a gente envolve ciência no nosso atendimento, isso faz toda a diferença. Quando a gente trabalha com a neuropsicologia, com a reabilitação neuropsicológica, com a análise do comportamento aplicada, quando a gente traz ciência para os nossos atendimentos, isso faz toda a diferença. Se você me pedisse para contar um caso, Vanã, eu poderia Conta um aí, legal. mencionar, né, olha, temos vários casos, assim, interessantes, mas, por exemplo, hoje eu não sei se você sabe, mas é possível, você não cura o autismo do sujeito. Mas eu vou te fazer uma pergunta, já que você é de outra área, talvez aí outras pessoas possam não saber sobre isso também. Pensando que nós temos indivíduos TEA, nível 1, 2 e 3 de suporte, e pensando que o neurodesenvolvimento não tem cura, mas você como de outra área do conhecimento, você acredita que a gente pode transitar o autista de um nível para outro? Ele pode sair de um nível 2 para o nível 1? O que que você acha? Olha, eu conheço muitíssimo pouco dessa área, mas eu imagino que sim, a evolução nos tratamentos e no conhecimento vai abrindo portas e as próprias experiências vão permitindo que a gente aprenda cada vez mais e encontre caminhos para colaborar com as famílias e a criança, né, imagino que sim. É isso, perfeito. E sim, você pode transitar de um nível 2 para o nível 1. Você pode transitar de um nível 3 para o nível 2. Um dos casos mais extraordinários que a gente tem na Lura é de uma garotinha que ela chegou para a gente com nível 3 de esporte, né, no TEA. O nível 3 é aquela criança que tem uma dificuldade bastante, substancial mesmo das competências que acometem o TEA, né. E ela tinha uma hipótese na época até de um transtorno de desenvolvimento intelectual associado, que a gente sabe que o TEA hoje é muito comum que ele tenha o transtorno de desenvolvimento intelectual como comorbidade. E as terapêuticas, Ronan, elas foram tão assertivas por meio da equipe, que hoje essa garotinha, por exemplo, ela está alfabetizada, ela saiu de um nível 3 de suporte para o nível 1 de suporte. Claro que ela está com a gente há 5 anos, mas é uma família, por exemplo, assídua no tratamento, houve uma investigação precoce das características de TEA. E por que que eu trago essa fulaninha como caso? Porque além de toda essa questão autística que ela tem, talvez os nossos ouvintes não tenham ideia da dificuldade visual que essa garotinha, tem, né. Eu não digo que ela seja cega, mas eu digo que ela tem uma dificuldade, um déficit visual importante. E hoje quando você vê uma garota dessa olhando para você, conversando com você, eh, alfabetizada, ela questiona, ela pergunta, ela sabe onde ela está, ela sabe o que ela não quer, ela sabe o que ela quer.
ela traz dúvidas na sala de aula que são dúvidas com vocabulário bastante rico para a idade cronológica dela. Então eu falo que de todos os casinhos, o casinho dessa garotinha é um dos casos que às vezes eu tô ali na clínica, eu olho para ela, eu falo: "Quem te viu e quem te vê". É uma pena que a gente não possa mostrar aqui, por meio das imagens, mas seria muito legal. Agora, o bom da gente trabalhar com ciência, Ronan, é que tudo isso é registrado, né. Então, por exemplo, os pais dessa garotinha têm a linha de base dela, ou seja, quando ela chegou na clínica, onde ela estava no desenvolvimento, e hoje a gente tem os gráficos de evolução dela, né. A nossa ciência comportamental, cognitiva, ela é extremamente mensurável. Eu sou um cara que eu transito entre o lúdico e o metódico muito bem. Né, então assim, a gente tem uma capacidade hoje a gente não quer saber se a criança está evoluindo, eu quero saber o quanto que ela está evoluindo. Hoje tem aplicativos que os pais baixam, né, conseguem acompanhar os gráficos de evolução, o plano de tratamento. Quando a criança não está evoluindo, a gente vê uma curva mais estável ali de dependência, né, de algumas variáveis, a gente questiona essas variáveis, a gente reformula o plano de intervenção. Então isso tudo, né, quando a gente traz essa ciência. Então a Lúria hoje ela é toda, vamos pensar, trabalhada dentro dessa perspectiva mais técnica, né, que é o que eu falei anteriormente da importância da capacitação dos profissionais, porque quando você traz essa cientificidade para o seu contexto e você combina isso com os conceitos que você tem a respeito do desenvolvimento, você combina isso com esse material humano, né, lúdico, que é essa inclinação para o trabalho infantil, você só tem uma única palavra que te define, né, é assertividade. E cara, eu sou muito, assim, fascinado em assertividade. Você quer me deixar extremamente irritado é quando eu não estou sendo assertivo com uma criança, né, então é isso. Então, esse caso, quase que eu parei o nome aqui dela. Nesse caso é um caso que ele deixa intrigado, assim, mexeu, é porque é bem diferente. Legal, claro, assim, poder ver a evolução, né, de um tratamento aplicado com conhecimento e ver os resultados e o impacto, né, imagino na família e na vida da própria criança, né, isso Sim, é uma recompensa que não tem preço mesmo, né. Agora, isso, né. falando de capacitação, você é coordenador de vários dos nossos cursos aqui de especialização de pós-graduação aqui no MBAs aqui no IPOG, e eu queria que você comentasse um pouco. Tem um curso novo, inclusive, que nós estamos lançando agora, né, que é o da Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, um formato novo, inclusive. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse produto, né, esse curso, essa formação. Afinal de contas, pelas pesquisas que eu pude fazer e você me confirmando aqui, tem um campo muito vasto de oportunidade para psicólogos nesta área do conhecimento, né? Há um déficit muito grande de profissionais seja para atuar nas clínicas ou atuar em equipes multidisciplinares ou atuar também nas próprias escolas, para poder lidar com problemas que afetam uma porcentagem tão significativa, né, da população como você trouxe aqui. Então acho que do ponto de vista de oportunidade de desempenho, desenvolvimento profissional, de atuação profissional, foi muito grande, muito vasta, e essa formação é essencial para que o profissional possa atuar com assertividade, que você acabou de dizer aqui, né, e ser, preciso, não só no diagnóstico, mas também na intervenção. Fala um pouquinho desse curso, o que que o público que optar por esse produto, né, por fazer essa formação vai obter, que tipo de capacitação que ele vai ser, né, ao final desse curso vai ser capaz de realizar, que tipo de trabalho que ele vai ser capaz de realizar. Conta um pouco aqui para nossa audiência. O nosso curso traz essa ciência, primeiramente. Quando eu recebo uma proposta de estruturação de ementas e módulos de um curso, eu sempre penso o que eu, enquanto aluno, gostaria de receber de informação. Então o nosso curso ele está estruturado em cima aí de uma série de informações que são muito importantes para quem pretende trabalhar com neurodesenvolvimento. Então a gente começa desde uma fundamentação básica a respeito do que é o desenvolvimento, evoluindo, por exemplo, para a questão, anatômica e fisiológica do sistema nervoso central. Afinal de contas, como você vai falar de neurodesenvolvimento
não passando por um módulo de neurofisiologia, né. Então hoje a gente tem aí o professor Helder que dá um show, né, nessa questão toda, então, traz aí pra gente, de uma forma bastante lúdica e muito bacana a forma dele trabalhar. E temos os módulos aí também o módulo de farmacologia. E é muito importante a gente entender de farmacologia, não porque a gente trabalha com medicação, mas, é importante a gente entender sobre isso, visto, né, isso poderia gerar uma temática para um outro podcast, né, porque hoje, de fato, as crianças, as pessoas, muitas vezes se beneficiam dessas medicações e a gente sabe o quanto que determinadas medicações, elas podem alterar o comportamento e a cognição. Então é importante a gente entender minimamente sobre a questão farmacológica. E depois a gente distribuiu os nossos módulos voltados para cada um dos transtornos específicos. Então a gente tem um módulo voltado para o TEA, para o TDAH, para os transtornos genéticos, para os transtornos específicos de aprendizagem. Então o nosso aluno vai passar ali por cada módulo, estudando de uma forma bem detalhada cada um, dos transtornos e, ao final do curso, ele tem aí 2 módulos que, ao meu ver, são os módulos que fecham o curso com chave de ouro, que são os módulos da reabilitação. Um voltado só para o neurodesenvolvimento e um voltado só para os transtornos e dificuldades de aprendizagem. E é o que a gente sabe hoje, né, foi feito um levantamento em 2021, né, de, eh, como se configura como que um curso de neuropsicologia ou de neurodesenvolvimento se configura como um curso de qualidade. É quando ele envolve não apenas capacitação para avaliação, mas também para intervenção. Afinal de contas, como eu disse, vamos dizer, o grande, compromisso nosso é com o indivíduo na sociedade, com o seu desenvolvimento, com a melhoria da qualidade de vida, da sua independência. Então, o nosso curso tem esse foco, né, tanto na avaliação, nessa conceituação, mas também na intervenção. E vamos iniciar, Ronaldo, ele tá saindo do forno. Legal, é um formato novo, inclusive vai ser no formato, Ok. né, de ensino à distância, assíncrono. Você já tem outros cursos aqui que você coordena, que é o da neuropsicologia, do ABA, né, com aplicado ao transtorno do espectro autista, você tem desenvolvimento intelectual e psicologia do neurodesenvolvimento e aprendizagem, também tem o psicopedagogia também. Então são vários produtos, mas especificamente hoje eu acho que a gente está chamando a atenção para essa nova formação e o que que você diria que é o principal diferencial aqui dessa formação do IPOG e que o profissional que está nos ouvindo agora, que tiver interesse, vai obter aqui? Primeiro que ele é um curso que, como eu disse, ele te prepara de uma forma conceitual e também para avaliar e também para reabilitar. Intervenção. E ele é um curso voltado só para psicólogos, Sonar. Isso é muito importante, porque a gente fala abertamente dos instrumentos, a gente fala abertamente de uma série de questões e a gente segue as recomendações do Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente sabe que infelizmente as universidades, como eu brinquei aí do Instagram, vendem cursos nesse sentido para outras áreas. Então a gente tem, infelizmente, colegas realizando diagnósticos psicológicos, né, e não é isso que eu como coordenador e acredito que o IPOD também não, quer para a formação dos nossos alunos. A gente quer de fato que o psicólogo assuma responsabilidades que são de uso e exclusivo da sua formação. Legal. Fernando, eu acho que queria encerrar então aqui agora com uma coisa importante, que você daria de conselho, então, para os profissionais que estão nos ouvindo aqui e que estão interessados, né, em aprofundar nessa área, que estão olhando como uma oportunidade, gente que talvez também está acabando a graduação, está concluindo sua graduação em psicologia, ou profissionais que estão no mercado, que dica, que conselho, que orientação, o que que você diria para essas pessoas a respeito, né, das oportunidades envolvidos nesse ramo, nesse Formação, né, porque assim, a gente sai da faculdade de psicologia muito despreparado para uma série de desafios que
nos procuram ao longo da nossa vida profissional. E há uma diferença entre informação e formação. Hoje, o que de fato, se faz totalmente o diferencial no mercado de trabalho são as práticas baseadas em evidências. E quando a gente fala de evidências, a gente está falando de ciência, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de uma série de leituras que são leituras muito, diferentes da leitura que a gente faz aí no nosso senso comum. Então é muito importante você se capacitar para que você de fato seja um profissional diferenciado. Eu não digo diferenciado no sentido de ganhar dinheiro, porque isso é tão consequência de tudo. Quando os alunos me perguntam: "Professor, quanto que eu devo cobrar?", eu falo: "Quanto você está valendo?". Seu espaço é legal? Você se dedica aos finais de semana para estudar? Você tem os instrumentos que os professores recomendam? Quanto você está valendo, né? Porque o mais importante hoje é isso, é o compromisso com o outro, né? É você exercer uma ciência que verdadeiramente, traga benefícios para esse sujeito na vida real. É isso que a gente quer, né, e a única forma que a gente tem de trazer esse sucesso é por meio de expertise e isso a gente só garante em grandes formações. Legal, Fernando. Então, olha, foi um prazer poder falar com você aqui nesse episódio, episódio inédito aqui, versão online, né, nossa experiência aqui no Ipodcast. E quero te convidar para voltar aqui e falar de outros temas, outros assuntos, certamente que vão ajudar aí a nossa audiência, a nossa que nos acompanha aqui no Ipodcast a continuar desenvolvendo conhecimento nessa área, tá bom? Sempre bem-vindo. Que E espero você pessoalmente aqui para a gente comer um pão de queijo, tomar um café aqui. comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, aí fala aqui. E a pamonha de Goiânia que não tem outra igual. Tá joia. Olha, muitíssimo obrigado. Eu queria também agradecer, né, a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa edição número 22 do Ipodcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Falamos de um tema tão importante, transtornos do neurodesenvolvimento e aprendizagem. Trouxemos aqui um fera, né, uma pessoa que tem amplo conhecimento, né, e que é coordenador dos nossos cursos aqui na área de psicologia e que está apresentando um novo produto. Você que curtiu, que gostou desse conteúdo que está aqui, curta aí, comente, compartilha, enfim, provoca essa discussão e movimente a inteligência de outras pessoas que estão aí na sua comunidade, ao seu lado. E se interessou por esse produto, por esse curso, enfim, esse curso que nós estamos lançando, que trata exatamente dessa, enfim, dessa temática, você pode nos procurar aí, tem no nosso site, enfim, nas nossas redes sociais, tem bastante informação e a gente terá o maior prazer em te ajudar a, enfim, tomar uma decisão de se especializar num campo que está tão vasto de oportunidade e, e tem tantas opções e alternativas de atuação, como a gente falou por aqui, tá bom? Então, quero deixar aqui um grande abraço, obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio do Ipodcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Um grande abraço, até mais.